Olá, tudo bem com vocês? Vamos à nossa segunda aula, então. Eu sou a professora Clarissa, do curso Vigor, e nós estamos trabalhando os conhecimentos da educação para o concurso de técnicos em assuntos educacionais do GHC 2023 com a nossa banca Fundatec, certo? Então, eu tinha falado, deixa eu me ajeitar aqui. Eu tinha me falado para vocês na nossa última aula que nós iniciaríamos pela questão 6 e que nós falaríamos de avaliação. Vocês vão receber mais um material sobre avaliação, eu vou enviar para vocês. Então, através do curso, né? Lógico, e colocar assim informações sobre alguns tipos de avaliações, mas eu já vou falar aqui algumas coisinhas, certo? Para nós podermos desvendar essa nossa questão, que eu gosto sempre de explicar, não é? Cada uma, porque podem vir de diferentes maneiras, né? Então, é uma questão que ela não pergunta sobre os tipos de avaliação, mas eu já gosto de deixar claro para vocês algumas coisas, bem como é importante a gente ver, então, que nós temos a educação profissional técnica de nível médio, não é? A prof não falou para vocês, mas eu ia falar, eu sou concursada, né? Como muitos de vocês já são, estão buscando outra alternativa, outro campo de trabalho. E eu fiz 2 concursos públicos, um para o município de Guaíba e outro para o estado do Rio Grande do Sul. O município eu me aposentei em dezembro como orientadora educacional. No estado eu ainda permaneço, sou orientadora educacional também, de uma escola de educação profissional técnica de nível médio. Então, por isso que eu quis parar, porque a conversa pode se alongar aqui na questão 6, porque fala, né, de 2 coisas importantes, tanto a avaliação quanto o que é uma educação profissional técnica de nível médio, não é? Então, como eu falei no vídeo anterior para vocês, na aula anterior, esta minha escola aqui, técnica de nível médio, ela teve por 40 anos um curso técnico de técnico em celulose, e aí este ano, então, o governo do estado não fechou parceria com a empresa, não é, que oferecia esse curso técnico, e ele então se deslocou para o Senai, depois de, não, acho que 40 é um exagero, 30 e poucos anos. Mas nós ainda temos o curso técnico em administração, uma escola estadual, e o curso de magistério, curso normal, não é? Que também é um curso que forma professores em nível médio para atuar na educação infantil e anos iniciais, concomitante ao ensino médio, não é? Eles vêm lá do 9º ano e fazem o ensino médio e, por exemplo, o curso de magistério ou técnico em administração concomitante, como nós também temos o pós-médio, não é? Que é para aqueles alunos que já terminaram o ensino médio ou estão no 2º ano do ensino médio, eles podem fazer o curso técnico em administração pós-médio. Eles fazem o ensino médio ou na nossa escola ou em outra escola e fazem o técnico, então, né? A partir do 2º ano, né? Ou na nossa escola ou em outra escola, ou então já concluído o curso médio, né? E aí então eles fazem o técnico conosco,
certo? Então, nós temos alguns tipos, não é? Concomitante, ou pós-médio, enfim. Então, vamos ver aqui o que está nos pedindo essa questão. A resolução 1 do Conselho Nacional estabelece que a avaliação dos alunos nos cursos de educação profissional técnica de nível médio deve ocorrer. De que forma? Vamos ver quais estão corretas. Visando a progressão contínua para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo diagnóstica, formativa e somativa. Olhem só, vocês estão observando, né, que a gente está buscando o quê? O alcance do perfil profissional de conclusão daquele curso que se pretende oferecer. E a avaliação, então? Isso está previsto em vários documentos da educação, várias leis, dizendo que a avaliação, ela é, então, contínua, né? Contínua, ou seja, não é para ser aquela avaliação classificatória só de provas, como acontecia antigamente lá na tendência liberal, que o professor era o centro do processo, então, e o aluno tinha que fazer tudo aquilo que o professor mandava, não que hoje não tenha, né? Mas assim, em termos pedagógicos, né? Que ele só ia aprender se o professor ensinasse, é como se ele não soubesse nada, né? Antes de chegar na escola. Então, o professor, o dono do saber, lá naquela tendência que se chamava liberal. Então, nós tínhamos um outro tipo de avaliação. Era uma prova, se o aluno passasse, passou, se não passasse, problema dele, enfim. Hoje não. Hoje nós temos uma avaliação dentro da tendência progressista sendo solicitada de modo contínuo. Em nenhum momento se fala nessas leis novas que não tem que ter avaliação. Tem sim, tem que ter avaliação, porque a avaliação faz parte do processo pedagógico. Ela é um dos elementos do processo pedagógico. Ela demanda planejamento, demanda a gente pensar em metodologias, em recursos, né? Que tipo de recurso a gente vai usar para dar uma aula, um EAD, ou um quadro, né, verde, um quadro branco, uma lousa digital, uma quadra de futebol, se eu vou precisar de uma rede de vôlei, tudo isso é recurso, o giz é recurso, o livro é recurso, uma xerox de alguma coisa é um recurso, papel é recurso, caderno é recurso, enfim. Demanda, então, a gente, né, saber o que vai fazer lá de recurso, metodologia, que tipo de avaliação eu vou fazer. Porque quando a gente pensa em desenvolver um projeto, pensa em supervisionar um setor, né? A supervisora pensa em supervisionar lá os seus professores, ela já vai pensando, eu tenho que me autoavaliar, eu preciso fazer algum tipo de avaliação. Normalmente na supervisão ela se autoavalia, né? O que eu posso fazer para ajudar o meu professor? Enfim, então são várias coisas que vêm no planejamento, entre elas a avaliação. Em algum momento se falou, esses teóricos todos falam que não pode ter uma prova, ou que a gente chama de avaliação individual sem consulta, né? Não, em nenhum momento se falou isso. A gente fala que a avaliação ela tem que ser contínua, ela tem que ser diagnóstica, ela tem que ser formativa, ela tem que ser somativa, enfim, em nenhum momento se fala que terminou prova, mas em nenhum momento se diz que é só prova, né? Nós temos vários tipos de avaliações, a gente pode fazer um projeto, a gente pode lançar um problema e eles irem atrás e nos trazerem respostas, e a partir disso o professor então inicia a dar aula, isso seria sala de aula invertida, né? A gente pode fazer uma aula expositiva também, não é?
e também pode pedir para que depois os alunos venham e façam as suas, ou seja, hoje nós temos uma série de recursos para fazer avaliação e temos que usá-los. O que é avaliação diagnóstica? Diagnóstica é aquela que eu preciso saber onde o meu aluno está, para onde e para pensar para onde eu tenho que partir, o que eu tenho que fazer, não é? Uma avaliação, ela pode ser diagnóstica se eu aplicar uma avaliação lá com questões, entregar para os meus alunos e eu perceber, a partir daquela avaliação, que eles estão deficitários em algum momento, em alguma aula que eu dei, em algum ponto que não ficou claro e que eles não foram bem na avaliação. Eu faço um diagnóstico, não é? Ela serve para eu saber para onde eu tenho que ir. Da mesma forma, uma autoavaliação. Se eu peço para o aluno, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês se autoavaliem e digam o que vocês aprenderam, o que vocês não aprenderam, quais os pontos precisam ser ressaltados para vocês. E aí o aluno faz isso e ela também serve para mim como um diagnóstico para saber onde é que eu vou. O que é uma avaliação formativa? É aquela que eu vou fazendo ao longo do processo com diversos instrumentos, eu uso pesquisas, eu posso fazer até uma avaliação individual, eu posso fazer uma avaliação em duplas, eu posso fazer uma avaliação em grupo, eu posso utilizar um seminário, eu posso, no decorrer de uma aula, fazer trabalhos e avaliar aqueles trabalhos, eles podem fazer trabalhos de exposição, com aquilo que eles aprenderem para a gente organizar uma exposição. Ou seja, essa é uma avaliação formativa em que a gente também vai ali utilizando diversos meios. E é somativa por quê? Porque elas vão se somando umas às outras, algumas valem 1 ponto, a outra 2, a outro meio, a outro 3, a outra 5. E eu vou ter que fazer isso, né? Vou ter que somar ali todos esses instrumentos. Enfim, o nosso documento 1 de 2021, ele vem dizendo para a gente fazer isso, não é? Então, nós temos essa como correta. Com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. Nunca. A LDB não foi solicitada para vocês, mas ela é a Lei Maior da Educação, como eu já falei, e ela prevê que os aspectos qualitativos devem se sobrepor aos quantitativos. O que é quantitativo, gente? É só dar nota, fazer prova e dar uma nota. É isso que interessa. O resto, as competências e habilidades que o aluno tem, não me importam. Então, com prevalência de aspecto quantitativo sobre qualitativo, tá errado, é o inverso. É o qualitativo, é a qualidade, é o que ele consegue, são suas competências e habilidades que prevalecem sobre a quantidade, o número, tá bom? Então a 2 está errada. Com prevalência dos resultados das provas finais sobre o acompanhamento ao longo do processo. Absolutamente errado. Não se quer mais só aquelas provas finais. Não. A gente tem que saber e acompanhar o aluno ao longo do processo para que, se a gente ver que a minha turma, um aluno especificamente, inclusive aqueles, né, inclusos da educação especial, que são os com deficiência, TGD ou altas habilidades de superdotação, que também são considerados alunos da educação especial, altas habilidades ou superdotação, a gente vê se eles estão precisando de alguma coisa ao longo do processo, certo? Então, a 3 também está errada e nós temos aí na 6 apenas a 1. Questão certo, de acordo com Ferreira. Quem é a Ferreira? É interessante que a Fundatec, ela não pede autores, mas ela cita autores, tá, gente? E a Naura Ferreira é uma pedagoga que fala sobre supervisão educacional, né? E tem grandes chances de técnicos em assuntos educacionais supervisionarem outros, supervisionarem colegas
supervisionarem professores em um curso, por exemplo, técnico, ou profissional, ou tecnológico, não é? E aí quem faz isso é o supervisor educacional ou coordenador pedagógico, os dois, né? As duas nomenclaturas podem ser utilizadas, nenhuma é errada ou certa, né? Em muitos lugares se chama coordenador pedagógico, em outros supervisor educacional, enfim. E a Naura Ferreira, ela fala sobre isso. Então, até sugiro a vocês que leiam algumas coisas da Naura Ferreira, né? Procurem aí nas redes, sempre assuntos científicos, né? Procurem sempre aquilo que é o correto, sites confiáveis, porque tudo isso está dentro do EAD, tá bom? Então, pergunta assim, de acordo com a Ferreira, 2007 são componentes da dimensão da supervisão educacional. Gestão educacional, sim, por tudo isso que eu falei aqui para vocês, que é gerir, não é? Pessoas, ou mesmo departamentos, muitos departamentos ligados à educação. Isso é gestão educacional. Uma da dimensão da supervisão, uma das dimensões da supervisão é a formação de professores, porque esse gestor educacional, ele forma, né, ele traz formação continuada aos seus professores de acordo com o que precisa ser ou elaborado, ou construído, ou se perceber que, por exemplo, não sabem sobre avaliação, se ainda temos professores que querem fazer só uma prova no final do trimestre, semestre, ou no final do processo ali estipulado para um curso técnico ou tecnológico, por exemplo. Aí o que a gente faz? A gente traz formações continuadas para a formação desses professores, para eles saberem que existem outros tipos de avaliação, que elas têm que ser ao longo do processo, que eu tenho que ver qualidade e não quantidade. E políticas públicas, demanda sim políticas públicas, porque para a coisa funcionar, as políticas públicas precisam existir e em existindo, elas precisam funcionar, elas precisam ser colocadas em prática, ou seja, nós precisamos ter apoio, né, de políticas públicas para poder fazer o nosso trabalho funcionar. Por exemplo, numa escola, eu preciso ter merenda, é uma política pública, eu preciso que os meus alunos tenham acesso a transporte, é uma política pública, eu preciso que os meus alunos tenham acesso à saúde, que vocês em breve vão estar, né, podendo também subsidiar isso, ou verem sendo subsidiado, demanda política pública. Eu preciso ter um prédio em condições de saúde, que a vigilância sanitária permita, né, ter educação, demanda política pública. Então, assim, o gestor educacional, o coordenador pedagógico, o supervisor educacional, ele precisa que as políticas públicas funcionem. Salários devem ser pagos, não é? Para isso são arrecadadas receitas, impostos, isso demanda políticas públicas, certo? Quais estão corretas? Então, 1, 2 e 3, letra E. Questão 8. Perrenot. E aí usaram o livro do Perrenot, né, de 2000, aliás, foi lançado antes, mas tem várias edições, não é? Elencou 10 competências prioritárias na formação contínua de professores. Vejam como a Fundatec, essas questões são da Fundatec, lógico que todas que eu precisei atualizar, eu atualizei, mexi, então, né, em algumas questões. Como a Fundatec traz a formação contínua baseada em competências e habilidades. E aí, por isso, eu mandei o material aí do Perrenot para vocês, tá? E fiz também as lâminas, certo? Então, tudo isso vocês leiam, olhem, estudem, marquem, passem amarelinho, passem para um caderno, copiem, porque é importante vocês, além de lerem e me ouvirem, vocês escreverem, né? Porque isso
a aprendizagem sinestésica, é vocês estarem tocando, escrevendo, mexendo com lápis, caneta, tá bom? Papel, enfim, coisas coloridas também. Então, eles trazem essa preocupação com a formação continuada, aqui 2 vezes, né? A formação continuada em trabalho dos professores, bem como eles trazem competências e habilidades, que então, o que o Perrenot fala sobre competências e habilidades? Ele fala que nós não temos todas as competências, mas nós podemos construir, não é? Estas competências. Para cada competência, Perrenot traz habilidades necessárias para desenvolver essa competência ou para se chegar a ter essa competência. O livro do Perrenot fala em 10 competências, 10 novas competências para ensinar. Então, é um livro para professores, né? Nós temos quais as competências que nós precisamos desenvolver para ensinar, para trabalhar como gestores, para trabalhar como professores, para trabalhar com outros colegas professores. E, logicamente, no momento que a gente souber as competências necessárias, a gente vai construir essas competências com os nossos alunos, com as pessoas que estão nas nossas mãos para a formação, certo? Então, vamos ver aqui o que traz. Eu mandei o material aí para vocês, infelizmente esse material vocês têm que ler, né? A gente precisa saber ali elencar as habilidades com a competência. Então, vamos ver. Perrenot elencou 10 competências prioritárias na formação contínua de professores para o século XXI. Entre elas, a de saber trabalhar em equipe. Essa competência envolve outras competências específicas, exceto uma ali não condiz com essa competência que é trabalhar em equipe, que o Perrenot diz que são necessárias, né, essas 10 competências, uma delas trabalhar em equipe. Vejam de novo como a Fundatec vem nos dizendo o que o chefe, que é o GHC, quer, não é? Eles querem o quê? Saber se as pessoas que vão estar lá com eles sabem trabalhar em equipe, se sabem o que é uma formação continuada, se sabem gerir pessoas. Então, vamos lá. Elaborar um projeto de equipe é necessário? É, né? Para trabalhar em equipe. Dirigir um grupo de trabalho é necessário. Formar e renovar uma equipe de trabalho, conforme Perrenot, é dar formação continuada, tá, gente? Ok também. Estimular a competitividade e os conflitos interpessoais? Jamais. Jamais. Nem Perrenot, nem a gente, nem eu, nem tu que estás aí do outro lado. O que a gente não quer dentro de um ambiente de trabalho é conflitos, certo? E estimular a competitividade. Não. A gente quer que todos trabalhem em equipe. Não é isso? Justamente isso. E vocês vão achar isso aí no material que eu mandei para vocês, certo? Então, o nosso exceto, porque nós temos 4 corretas e uma errado, aí na questão 8 é a D, certo? Agora, nós temos o decreto 9.235 de 2017. Então, tendo por base o decreto 9.235, onde estaria ele? Ele deveria estar por aqui. O 9.235. Ali, tá aqui. O 9.235, então, é aquele que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e pós-graduação no Sistema Federal de Ensino. Pois bem, vocês sabem que nós temos sim avaliações que são feitas para até dizer
se essa instituição pode permanecer oferecendo cursos, trabalhando, enfim. Como é que começa ali o artigo 1? Olha só. Este decreto dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior, de cursos superiores. Então, deixa eu retomar uma coisa. Quando vocês virem IES, instituições ou instituição de educação superior, certo? E dos cursos superiores de graduação e pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial e à distância no Sistema Federal de Ensino. Então, aqui está dando bem claro o que eles vão precisar de vocês, né? Trabalhar também com formação de cursos presenciais e EAD. Pois bem, no parágrafo 1, a regulação será realizada por meio de atos autorizativos de funcionamento da IES e de oferta de cursos superiores de graduação e pós-lato sensu no Sistema Federal de Ensino, a fim de promover a igualdade de condições de acesso, de garantir o padrão de qualidade das instituições e dos cursos e de estimular o pluralismo de ideias, concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, gente, isso está na Constituição, esse finalzinho aqui, pluralismo de ideias, concepções, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, está na Constituição, está na LDB, que é, né? Já expliquei para vocês, Lei Maior da Educação, e todas as demais que vêm depois, certo? Então, a supervisão será realizada por meio de ações preventivas ou corretivas, porque se não tiver errado, se as notinhas lá, né, das provas, dos sinais for ruinzinha, tem que corrigir, enfim. Então, preventivas ou corretivas com vistas ao cumprimento das normas gerais da educação superior, a fim de zelar pela regularidade, pela qualidade da oferta dos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e das IES que ofertam, desculpem. Então, é lato sensu e stricto sensu, né? Nós temos os cursos de pós-graduação ali, que são os cursos, por exemplo, agora na pandemia eu fiz um curso de pós-graduação de tecnologias digitais, porque foi extremamente importante até para a gente aprender a mexer nisso, né? Então, aqueles cursos de pós-graduação. Como nós temos os cursos de mestrado e doutorado, que a gente viu ali na 389, que são, então, os cursos de pós-graduação stricto sensu, então, mestrado e doutorado, tá bom? Isso é só para a gente se organizar aqui. Então, vamos lá. De acordo com o decreto, analise as assertivas, se verdadeiras ou falsas, é obrigatória a identificação da modalidade de ensino na emissão e no registro de diplomas. O que a prof falou para vocês que é a modalidade? EAD é modalidade, certo? Educação à distância é uma modalidade. O que está aqui nesse decreto? Não diz que é obrigatória, diz que é vedada a identificação da modalidade de ensino. Ou seja, nos certificados de quem faz um curso EAD, por exemplo, de pedagogia, não vem se o curso foi feito EAD ou presencial, certo? Então, é vedada a identificação da modalidade de ensino na emissão e no registro de diplomas. Então, falso. Os centros universitários estão impedidos de registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos? Não. Centros universitários, denominação também de possibilidade de trabalhar com curso superior. Centros universitários poderão registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, tá? Não precisa que uma universidade faça isso. Eles podem emitir. Então,
podem registrar os seus diplomas, certo? Então, aqui diz que eles estão impedidos, é falso. Os estudantes que se transferirem para outras instituições de educação superior, para os IAS, têm assegurado o aproveitamento dos estudos realizados de maneira regular, conforme normativos vigentes. Sim, né? Se eu me transferir, eu tenho assegurado o aproveitamento dos meus estudos. Então, atenção a isso, até para a nossa vida pessoal, tá bom? Verdadeiro. E os polos de educação à distância manterão infraestrutura física tecnológica de pessoal adequada aos projetos pedagógicos dos cursos ou de desenvolvimento da instituição de ensino. Então, o polo EAD precisa ter uma infraestrutura física tecnológica de pessoal, tá bom? Esta também é verdadeira. Então, nós temos falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, letra D. Então, assim, um polo EAD não pode só existir no fundo de quintal, fechadinho, numa salinha, o professor ou uma pessoa e o EAD aqui. Não, ele tem que ter uma infraestrutura, tá bom? Letra D, 10. De acordo com o decreto 9.235, o regime de trabalho docente em tempo integral compreende a prestação de tempo integral, 40 horas semanais, tá, pessoal? De trabalho na mesma instituição, nele reservado o tempo de pelo menos 20 horas semanais para estudos, pesquisa, extensão, planejamento, gestão e avaliação, certo? Então, 40 horas de trabalho, mas pelo menos, cuidado com essa palavrinha, essas duas palavrinhas, tá? Não é obrigatoriamente 20 horas, não é. Aí eu perdi a outra palavra que sempre tem. Não é obrigatório, não é de vez em quando, enfim, é pelo menos 20 horas semanais para estudos, pesquisa, extensão, planejamento, gestão e avaliação, tá bom? Então, questão 10, letra D. A 11. O decreto 9.235 estabelece em seu artigo 80 que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, que eu falei agora há pouquinho, compreende os seguintes processos de avaliação. O que então, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior avalia? Vamos ver. Avaliação interna das instituições de educação superior? Sim, tem que ter avaliação interna. Avaliação externa, in loco, das IAs, realizadas pelo INEP? Sim, INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, que faz, então, e promulga os dados, ou seja, o INEP, ele é responsável por publicar. Tem que estar ali, aqui no computador do lado, tá? Eu tenho que saber, por exemplo, como é que estão funcionando os cursos da URGS. Eu tenho que entrar num sítio e ver lá se o curso de medicina, qual é a nota, se está bem, se tem todos os equipamentos, eu tenho que poder ver isso. Isso é o INEP que faz então, certo? Avaliação dos cursos de graduação, sim. Tem a avaliação lá interna, tem a avaliação externa, tem a avaliação dos cursos pelas provas do ENAD, que os alunos que estão saindo de lá fazem. Então, os alunos fazem um curso, fazem a prova do ENAD, fazem a prova do ENAD, e cada um vai ter uma nota. Faz a média disso, é a nota da instituição. Então, tu consegue ver se tá bom ou não o curso. Se a nota estiver baixa, tem que fazer então o quê? Tem que fazer o que eles disseram que é preciso, que é... deixa eu ver se eu acho aqui, que eu acabei de ler para vocês, que é então readequar, né, os cursos, enfim, e muitos até fecham, certo?
Então, o que nós temos aqui, isso, e vamos ver então a 4, então a 1, 2, 3, ok. E a 4, avaliação dos alunos dos cursos de graduação por meio das notas de ingresso do Enem. Não. Quando nós estamos falando do curso superior, o que nos interessa é ENAD. O Enem avalia as escolas de onde os alunos vieram do ensino médio, ou públicas ou privadas, certo? A 4 está errada, então nós temos a letra C como correta. Questão 12. O decreto 9.235 determina que o Sistema Federal de Ensino compreende. Ah, eu falei isso. Vamos ver se o que eu falei está aqui. As instituições federais de ensino superior, falei, né? As instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada, não tinha falado ainda. Deixa eu contar para vocês. Uma universidade particular, certo? Universidade particular, ela faz, mantida pela iniciativa privada, ela faz parte do sistema federal, certo? É eles que vão avaliar, é eles que vão ver se essa instituição pode se manter funcionando, se as notas do ENAD estão boas, se eles têm infraestrutura, tá bom? E os órgãos federais de educação superior, ok, eu tinha falado, CNE, Ministério e todos os outros órgãos ligados ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional de Educação. Então, corretas, 1, 2 e 3, letra E. 13. A responsabilidade da sua formação contínua pelos interessados é um dos mais seguros sinais de profissionalização de um ofício. O que o Perrenot está dizendo? Que aquele profissional que busca sua formação continuada é aquele que mostra que está se profissionalizando dentro de um determinado ofício, seja ele qual for, mas para nós da educação, naquela área que nós escolhemos, certo? No contexto de formação docente, Perrenot afirma que é necessário desenvolver, eu acho que eu mudei aqui, deixa eu só ver um pouquinho o simulado de vocês. 5, 6, 7, 13. A 1, então. Desenvolver-se em uma pedagogia liberal e cooperativa fundamentada em projetos. Bem, vamos entender isso aqui. Pedagogia liberal é aquela que eu falo para vocês que de liberal, isso é eu que falo, tá? Não tem nenhum autor que fala isso. Liberal não tem nada. Liberal falando de liberdade, tá? Quando se fala pedagogia liberal, nós somos remetidos à pedagogia que tem esse nome em razão de um sistema econômico, o sistema liberal, né, de liberalismo da economia. E aí se remete lá ao que nós temos lá do início da educação, que é a tradicional, as escolas novas e a tendência tecnicista. Estas são as liberais. A tendência pedagógica liberal tem a tendência tradicional, as duas da escola nova, e a quarta, que é a tecnicista. Este é um modelo antigo de educação. As progressistas, então, vem com, eu já falei, libertadora, de Paulo Freire, libertária e a crítica social dos conteúdos que nós temos hoje, certo? Que é reavaliar, ver o que foi repassado de geração para geração de uma forma crítica, porque o que é repassado de geração para geração vem desde lá do período liberal, e muita coisa que era falada lá naquela época não é mais hoje.
né? O que que hoje a gente quer? Cidadania, a gente quer um sujeito que transforme a sua realidade, que transforme a sua sociedade. E lá no período liberal, não se queria que o homem efetivamente transformasse nada, nem a sua sociedade, porque aqueles que tinham dinheiro deveriam continuar tendo, para aqueles que tinham pouca educação ou nenhuma trabalhassem para eles. Né? Então, isso não é ter uma visão crítica. E hoje a progressista quer ter uma visão crítica sobre tudo, que se reavalie, né, algumas posições que se tinha antes. Então, a desenvolver-se uma pedagogia liberal e cooperativa. Pedagogia liberal não, cooperativa sim, fundamentada em projetos, ótimo. Se fosse só desenvolver-se em uma pedagogia cooperativa fundamentada em projetos, seria bem legal, mas só que tá ali a pedagogia liberal anula, tá errada a 1. A 2, engajar-se, então, no contexto da formação docente, Perrenot afirma que é necessário engajar-se nos procedimentos de inovação individuais e coletivos? Sim, individuais, que a gente possa olhar a cada um na sua necessidade, na sua especificidade, e no coletivo, certinho? E questionar-se refletindo sobre a sua prática sempre, né? O que eu não sei, que eu preciso saber, qual é o curso que eu tenho que fazer agora, qual formação contínua eu preciso saber de avaliação, eu preciso saber de coordenação, enfim, como é que é um projeto interdisciplinar hoje, como é que se trabalha com uma equipe interdisciplinar coordenando isso, se eu precisar de formação nisso, é atrás disso que eu tenho que ir. Então, corretas, apenas 2 e 3, letra E. A 14. A avaliação do processo de aprendizagem é reconhecido por ser. Agora aqui tá fácil para vocês, porque a prof já explicou. Contínua, formativa, também. Hierarquizada, a gente quer o professor ou qualquer outra pessoa como dono e os alunos lá embaixo sem poder olhar para cima, assim, sem poder serem ativos. As metodologias ativas estão aí nos conteúdos de vocês, aluno no centro do processo. Se o aluno é o centro do processo, o professor está ali também ao lado dele como mediador, Vygotsky. Aí a gente vai falar de Vygotsky, né? O Vygotsky fala que eu aprendo com o outro, que eu aprendo com aquele que sabe mais, pode ser o professor, pode ser um coleguinha mais velho que saiba mais, um mais novo que saiba o que eu não sei. Então ele diz: a construção do conhecimento, porque se dá aqui Vygotsky, Piaget e todos os outros estão falando o que acontece aqui no cérebro, como é que se constrói a aprendizagem. Então, o Vygotsky diz que a gente constrói a aprendizagem com o outro, em sociedade, né? Com a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, eu aprendo com o outro, não é? O que é a ZDP? Por exemplo, um professor faz a Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP, entre o conhecimento e seu aluno, ele é um mediador, não é? Isso é a ZDP. O Vygotsky também fala, e agora eu entrei em Vygotsky, tá, gente? Que nós temos a zona de desenvolvimento real, aquilo que eu sei agora. Ó, eu sei que a avaliação tem que ser contínua, eu sei. E aí vai vir um professor fazendo o papel de ZDP, dizendo, ó, mas ela também tem que ser formativa. E aí isso é a zona de desenvolvimento potencial, onde eu posso chegar. Bom, então agora eu sei que ela é contínua, mas eu posso chegar no meu potencial, que é saber que ela é formativa também e entender como. Para isso eu preciso da ZDP, daquele professor fazendo a mediação, ou um aluno, um colega, uma pessoa que saiba aquilo que eu ainda não sei. Então tem a zona de desenvolvimento real, que eu sei agora. A zona de desenvolvimento potencial, que é onde eu posso chegar, e a zona de desenvolvimento proximal, que é a ZDP,
que eu também digo, isso não está escrito por ninguém, que é quando eu preciso do próximo, eu preciso do outro para sair da zona de desenvolvimento real e chegar na zona de desenvolvimento potencial. Então, a ZDP, a zona de desenvolvimento proximal, é aquela que eu preciso do outro, não é? Então, assim, se eu estou como mediador, né? Junto ali com o meu aluno, que é o centro do processo, porque é ele que está construindo a sua aprendizagem, ela tem que ser hierarquizada? Não, né? Então, na 14, nós temos a C apenas 1 e 2, e casualmente agora vem a questão, eu sempre me antecipo, né? 15, da zona de desenvolvimento proximal, ZDP. Então, aqui a pergunta é: zona de desenvolvimento proximal, ZDP, e equilibração progressiva são conceitos que marcam, respectivamente, as obras de que autores sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento humano? E aí é aquele resumo que eu enviei ali de desenvolvimento de vários autores para vocês, certo? Então, de cara, se fala assim, gente, em construção de conhecimento com o outro, social, entre pares, a gente está falando de Vygotsky, e eu já expliquei, acabei de explicar para vocês o que é ZDP. E quem é que fala em equilibração progressiva? É o Piaget. Então, assim, o Piaget diz que nós construímos o nosso conhecimento, e ele também fala de cérebro, porque ele está falando de aprendizagem, de inteligência, de acordo com a nossa maturação biológica, certo? Então, o que é a maturação biológica? Para Piaget, é atingir determinadas idades para poder entender, compreender, apreender aquilo que nos é ensinado ou posto. Então, o Piaget diz que nós temos 4 estágios de desenvolvimento. O estágio sensório-motor, que é de 0 a 2 anos, ali com os bebês. O pré-operatório, que é o sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Então, vamos lá. Sensório-motor 0 a 2, o pré-operatório 2 a 7, operatório concreto de 7 até 11, 12 anos e operatório formal a partir de 11, 12 ao longo da vida, certo? Para cada uma dessas etapas, há uma maturação biológica, né? A gente dividiu em idades. Pois bem, então, pressupõe dizer que eu não vou ensinar uma equação de segundo grau para um aluno ali de 0 a 2 anos, porque ele ainda não terá a maturação biológica para compreender, apreender. Lógico que existe exceção para tudo, não é no universo. Enfim, para isso ele diz que vão acontecendo equilibrações sucessivas aqui no cérebro. Então ele diz assim, a gente tem contato com um conhecimento, acomoda ele no cérebro, entende, equilibra, então é um processo de equilibração e o conhecimento está construído, né? Então isso é sucessivamente. A cada novo conhecimento há um equilíbrio do cérebro. A cada novo conhecimento entendido, compreendido, o cérebro equilibra. Bom, aí daqui a pouco me dizem assim que não existe só a avaliação contínua e formativa, tem a diagnóstica também. Aí eu desequilibro. Ah, mas o que é a diagnóstica? Aí vem alguém, explica, eu vou lá, pesquiso, o professor fala. Aí eu equilibrei de novo esse conhecimento, vou para o próximo, aí vem um novo, eu desequilibro, enfim. Então, é uma equilibração progressiva ao longo da vida. E esse cara é Piaget, tá? Então, nós temos aí na questão 15, letra B.
Questão 16, nós vamos entrar nas metodologias ativas de Morin. Eu mandei aí para vocês um vasto material, tanto no anexo quanto nas lâminas. Eu gostaria que vocês lessem com muita atenção, são várias informações, mas eu vou respondendo aqui as que vierem surgindo, certo? Nas metodologias ativas, de quem é a responsabilidade sobre a aprendizagem, então, é do aluno, porque a metodologia ativa pressupõe que o aluno vai em busca de, que o professor instigue ele à investigação, à resolução de um problema, um projeto, e que ele vai em busca de, traga as informações, e nós aqui então vamos conversar sobre isso em sala de aula ou no ambiente virtual, online, né, todos online, e nós vamos ver então o professor mediando aquilo que o aluno traz, e suplementando informações, ou mesmo corrigindo aquilo que possivelmente pudesse estar enganado, certo? Então, nas metodologias ativas, a responsabilidade sobre a aprendizagem é do aluno, mas assim, ó, em nenhum momento diz que o professor está fora desse processo, que vai haver uma supressão de professores no mundo, jamais, certo? As metodologias ativas trazem sempre o aluno como centro, como ele indo em busca de, mas ele está sendo instigado pelo professor e ele vai ser mediado pelo professor dizendo, ok, tu procurou uma coisa que é científica, ou então, olha, o que tu procurou é fake news, não dá, olha a cidadania digital aí. Vamos então, se esse site que tu olhou tá dizendo isso está errado, isso não é científico, vamos denunciar, vamos procurar os meios legais de dizer que esse site está lançando fake news. Isso é ser também cidadão digital, né? É saber aquilo que é certo e correto, e o que funciona aqui na nossa vida real funciona no digital, que existe leis aqui, existem lá, certo? Essas são as metodologias ativas. Então, questão 16, letra A. Voltamos para Ferreira na 17. A Ferreira, em 2008, destaca que o trabalho da supervisão educacional deve, vamos ver se com tudo isso aqui que eu falei, já vocês conseguem olhar, atentar para as dificuldades apresentadas pelo professor, criando mecanismos que permitam a consulta e a discussão de assuntos. Este é o papel, então, da supervisão educacional, do coordenador pedagógico, do coordenador de uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, certo? É ver quais as dificuldades que são apresentadas no grupo e quais são os mecanismos que nós vamos usar, então, para que eles possam nos perguntar, para que a gente possa discutir e sanar e propiciar formação contínua para eles. A1, ok. Subsidiar os docentes com informações e conhecimentos atuais sobre temas complexos, de forma direta ou indireta, né? Pode ser por documento, pode ser conversando, pode ser AD, pode ser presencial, orientando leituras, dando referências ou propiciando encontro com especialistas da área. Claro, nem sempre eu, enquanto coordenadora, supervisora, vou conseguir responder tudo. Então, é só de faz de conta, tá, gente? Eu não sou coordenadora ou supervisora, eu sou orientadora educacional. Mas é um exemplo. Eu talvez precise chamar um especialista da área que surgiu a dúvida no grupo para responder isso. Então, isso é as palestras, né, que nós participamos sempre. Então, 2, ok. Estimular o desenvolvimento de experiências e seu compartilhamento com o grupo. Também, claro, como é que eu trabalho? Deu certo? Vamos compartilhar com o grupo. Vai, olha, eu tive uma ideia, implementei e deu errado. Vamos partilhar com o grupo, buscar novas estratégias, buscar novos conhecimentos, buscar gente de fora que possa nos subsidiar, ou quem sabe o colega sabe mais que eu, pode me ajudar. Então, a 3, correta também. Questão 17, letra E, 1, 2 e 3. Agora vamos lá. A aprendizagem se realiza em função de alguns fatores, os chamados processos gerais da aprendizagem, que tornam possíveis o ato cognitivo, cognição, aprendizado, conhecimento.
o ato cognitivo de aprender, são eles exceto. Então vamos pensar assim. Falei um pouquinho aqui de Piaget e Vygotsky. Vygotsky fala também pensamento e linguagem, né? O pensamento começa a se desenvolver lá nos bebês a partir do momento que surge a linguagem, segundo Vygotsky, e aí quanto mais eu vou aprendendo a falar, a me comunicar pela linguagem, o meu pensamento vai se aprimorando, ou seja, a gente usa todas as faculdades superiores do cérebro, certo? A gente usa o que? A atenção, a memória, a percepção e o raciocínio, certo? São todas superiores. A intuição é aquilo que eu vou agir por impulso, por intuição, por reflexo. Essas não são as funções psicológicas superiores que a gente usa aqui. As funções psicológicas superiores usam atenção, memória, raciocínio, percepção, entre outras tantas. A intuição, o reflexo, o impulso não fazem parte das funções psicológicas, não é? Do cérebro, do conhecimento, da construção do conhecimento, enfim. Então, não a correta, ou as corretas são, porque nós temos um exceto só, atenção, memória, percepção e raciocínio, o nosso exceto é a letra B, intuição. Questão 19. Essa autora é citada na Basic, que trabalha com Morin, e eles escrevem juntos, tá? Então, uma hora escreve o Morin, outra hora escreve a Lilian Basic, enfim. E a Basic cita Maria Elizabeth Almeida. Então, vamos ver. De acordo com Almeida, em Basic, as origens das metodologias ativas remontam às concepções da Escola Nova, que defendiam uma metodologia de ensino centrada em quem? Eu falei agora há pouco das tendências pedagógicas. Nós temos as liberais e as progressistas. Falei para você já que as liberais remontam à educação mais antiga, não é? E as progressistas a partir de Paulo Freire com a Libertadora. Então, nós temos antes e depois de Paulo Freire, certo? Em tendências pedagógicas. Pois bem, o que veio antes era um começo, né, gente? A gente não tem que dizer que é certo ou errado. Eu já disse para vocês, tem a tradicional, as referentes à escola nova, que nós temos a diretiva, escola renovada, né? Deixa eu só puxar aqui para vocês deixa eu só trazer. Eu acho que eu mandei um material para vocês, né? Das tendências pedagógicas, eu tô só buscando aqui o arquivo, tá? Não sei se eu mandei ele inteiro para vocês, mas se não, eu tenho que fazer, então, que eu disse que eu ia fazer para vocês e enviar, das tendências, eu quero mandar aqui separadinho, e um outro que eu vou ter que olhar as questões que eu disse para vocês, eu tenho que mandar para vocês. Vou colocar aqui o outro. Então, o que que nós temos lá nas liberais? As duas da escola nova, que é a progressivista e a não diretiva, não diretiva e a tecnicista. Então, 4 das tendências liberais tradicionais, tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e a liberal tecnicista. 4. Nas progressistas, a libertadora, libertária e a crítico social dos conteúdos. Lá, naquelas mais antigas, nós temos as duas renovadas que são da escola nova,
certo? Ali se começou a pensar no aluno. Ali a gente começou a dizer, bah, aluno existe, porque a gente saiu da tradicional, que eles apanhavam até de palmatória, né? E eram castigos, e eram reforços lá de Skinner, para vir para as renovadas, que é a progressivista e a não diretiva, no tempo da escola nova no mundo inteiro, certo? E aí a gente passa a olhar o aluno, né? Pensar no aluno que ele tem experiências, que ele pode aprender com aquilo que ele sabe, não é? Que ele poderia, seria um ser autônomo. Só que nesse momento da renovada progressivista e da renovada não diretiva, esse aluno se pensa nas experiências que ele traz, naquilo que ele construiu já como experiência, tentando fazer alguma coisa, mas ele ainda não muda a sua sociedade, ele não entra lá para mudar e dizer, tá, vamos acabar com isso e vamos colocar a metodologia ativa. Não, não era possível isso ainda, certo? Mas se pensou naquele momento no aluno, sim, mas ele não mudava a sociedade. E depois disso vem o tecnicismo, que é centrado num aluno que tem que ser competente para atuar no mercado de trabalho. Ou seja, isso aqui é bem na época da Revolução Industrial, aqui no Brasil, ali, anos 60, 70, em que as indústrias vieram para cá e o que a gente precisava? De pessoas competentes, técnicos competentes para atuar no mercado de trabalho, não para mudar a sociedade, certo? Bom, aí vem as progressistas, que é o que eu estou falando aqui em várias questões. Bem, vamos ver então. Vamos lá. De acordo com a Almeida Embassi, que as origens das metodologias ativas remontam às concepções da escola nova, que defendia uma metodologia de ensino centrada, vamos ver, no acúmulo de informações produzidas pela humanidade ao longo dos séculos? Não, porque no acúmulo de informações, é uma característica da tradicional. Aquela que eles tinham que saber só aquilo que a gente queria. Então, lembrando, elas são divididas as liberais em tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e liberal tecnicista. 4, tá? No acúmulo de informações produzidas pela humanidade ao longo dos séculos, é uma característica da tradicional. O que a gente queria? Que eles respondessem e preenchessem lacunas, tipo nossas provas aqui, tá? Só entre nós. E não pensassem sobre aquilo que o prof falava e dizer, se ele quisesse colocar um sinônimo, não podia, era errado. Tinha que ser aquilo que estava no livro que o prof falava. Então, essa não é da escola nova, tá? Na aprendizagem pela experiência, sim, expliquei para vocês. No desenvolvimento da autonomia do aprendiz, sim. Lá naquele momento da escola nova, nas pedagogias liberais, a gente pensava assim no desenvolvimento da autonomia dele. Não que a gente quisesse que ele fosse mudar o mundo, tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, a 3 também está certa e nós temos aí apenas 2 e 3 corretas para essa metodologia da escola nova, gente. Da escola nova, lá atrás, tá bom? Lá, isso equivale a anos 40, 50 no máximo, tá bom? Então, corretas para a escola nova, não para a educação que se quer hoje, apenas 2 e 3, letra D, certo? Próxima aula a gente continua com a 20. Beijão aí para vocês.